Oi, sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre a aula 94, que é a continuação do texto que nós lemos na outra aula sobre o leão, tá? Bom, nós fizemos na outra aula a A, B e C. Hoje nós vamos fazer a D. Qual é a função de, em outras palavras, expressão usada no terceiro período do segundo parágrafo? Então, repare. No segundo parágrafo, ele fala assim: o animal foi escolhido porque no imaginário comum ele impõe respeito por sua simples presença. A ideia era atribuir as características do leão à receita: leal, justo, mas não bobo. Em outras palavras, se o contribuinte se comportasse tudo certinho, mas se alguém resolvesse desafiar o fisco, teria problemas. Em outras palavras, ele está introduzindo, na verdade, uma explicação. Então, ele falou aqui, a ideia era atribuir as características do leão à receita: leal, justo, mas não bobo. Aí ele vai explicar melhor. Então, essa, em outras palavras, é um elemento coesivo, é um elemento de ligação, que é um elemento explicativo. Ele vai introduzir uma nova explicação sobre o que foi falado anteriormente, tá? Aí vem a letra E. Qual é o sentido da palavra fisco? Gente, fisco refere-se à Receita Federal. O fisco é a Receita Federal, é o órgão que arrecada os impostos, certo? E aí vem a F. A metonímia é uma figura de linguagem que se caracteriza pela substituição de um nome por outro, com quem mantém uma relação direta. Por exemplo, a frase "meu primo tem uma ótima cabeça" é uma metonímia. Por que é uma metonímia? Porque o primo não tem uma ótima cabeça, ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa que sabe se conduzir intelectualmente. Então, esse cabeça está substituindo tudo isso que eu falei. Então, é a parte pelo todo, certo? Então, meu primo tem uma ótima cabeça. Então, quer dizer que ele é inteligente. Isso é uma metonímia. Quer ver um outro exemplo de metonímia? Quando eu falo assim, trabalha muito para ganhar o pão. Ninguém trabalha para ganhar o pão. O pão está substituindo uma outra palavra para ganhar o seu ordenado, para ganhar a sua sobrevivência, para ganhar o dinheiro, o salário, né? Então, também é uma metonímia. Outra, quer ver? Quando eu digo assim, aquele homem não tinha um teto. Ora, ninguém tem teto, você tem uma casa, é a parte pelo todo. É a mesma coisa quando você diz assim, o fazendeiro comprou 1000 cabeças de gado. Ninguém compra cabeça de gado, você compra o gado. Então, isso aí é um tipo de metonímia, quando você substitui um pelo outro, a parte pelo todo, o nome pelo outro, o contingente pelo contido, a ideia geral pela ideia específica, enfim, é sempre quando há uma substituição por outra palavra, mas que essa outra palavra tem relação com a palavra substituída. Então, aqui ele pergunta qual relação metonímica foi mostrada no texto. Então, quando ele fala assim que imposto de renda, o texto é sobre a propaganda do imposto de renda, então ele está falando, associando o imposto de renda a leão. Com o tempo, gente, hoje em dia a gente não fala, vou pagar imposto de renda, vou pagar o leão. Houve uma substituição da palavra imposto por leão. Isto é uma metonímia, ok? Bom, gente, por hoje é só. Beijos.